Enquanto eu estava inconsciente após a cirurgia, meu marido trouxe a namorada grávida para o meu quarto de hospital. A mãe dele disse: talvez ela morra e resolva o nosso problema. Eu ouvi tudo. Quando acordei, as enfermeiras já tinham acionado algo chocante. Alguém estava lendo meu prontuário médico, mas não deveria ter acesso a ele. Olha só isso, disse uma voz jovem, com papéis farfalhando ao lado da minha cama. Diz aqui: a cirurgia foi mais complicada do que o esperado. Sangramento interno, tempo prolongado sob anestesia. Sangramento interno. Minha cirurgia tinha sido uma remoção de rotina da vesícula biliar. Eu havia conversado com meu cirurgião antes do procedimento, e ele me garantiu que seria simples e com risco mínimo. Então, por que esse estranho estava discutindo complicações que não existiam quando eu assinei os termos de consentimento? Isso é bom para nós, respondeu Joshua. E algo em seu tom fez minha pressão arterial disparar, apesar dos sedativos que circulavam pelo meu organismo. Bom para eles. Complicações médicas eram boas para eles. Antes de continuarmos com esta história, quero agradecer por estar aqui. Se você acredita que as mulheres merecem proteção contra predadores financeiros que exploram a confiança e a vulnerabilidade, considere se inscrever. Isso nos ajuda a compartilhar essas histórias importantes com outras pessoas que precisam ouvi-las. Agora, vamos ver o que descobri em seguida. Forcei minha respiração a permanecer estável, mantendo os olhos fechados enquanto passos se aproximavam da minha cama. O som familiar dos sapatos de couro de Joshua se misturava ao clique suave dos saltos que eu não reconhecia. Meu marido, com quem estou casada há 8 anos, estava no meu quarto de hospital com outra mulher, discutindo minha condição médica como se fosse algum tipo de transação comercial. Rebecca mencionou que alguém estava fazendo perguntas sobre apólices de seguro ontem. A voz feminina continuou com perguntas detalhadas sobre procedimentos de pagamento e reivindicações de beneficiários. Minha enfermeira Rebecca parecia nervosa mais cedo, mexendo no meu acesso intravenoso e verificando meu prontuário várias vezes. Eu presumi que fosse um monitoramento pós-cirúrgico normal, mas agora o comportamento dela fazia todo sentido. Alguém estava pressionando A para obter informações sobre meus dados financeiros enquanto eu permanecia inconsciente e vulnerável. O quanto ela sabe? Perguntou Joshua. Nada. Eu me certifiquei disso. Mas ela está desconfiada do momento. Ela ficava perguntando por que os familiares precisavam de informações sobre os procedimentos do seguro antes mesmo de o paciente se recuperar. Familiares, no plural. Minha mente disparava enquanto eu tentava identificar a voz daquela mulher. Não era sua irmã, nem sua prima. Era alguém que eu nunca tinha ouvido antes. No entanto, ela falava com a familiaridade casual de alguém que pertencia ao círculo íntimo de Joshua. A cama se mexeu um pouco quando alguém se sentou ao meu lado. Reconheci a colônia do Joshua, a mesma marca cara que eu havia comprado para ele no nosso aniversário de casamento, 6 meses antes. Sua mão tocou minha testa, um gesto que deveria ter sido reconfortante, mas agora parecia calculista. O cirurgião disse que ela poderia ter problemas de memória devido à anestesia prolongada, disse-lhe calmamente. Isso pode funcionar a nosso favor. Problemas de memória. Tentei me lembrar da minha conversa com o Dr. Martinez antes da cirurgia. Ele não mencionou tais riscos. Procedimento padrão, disse ele. Cirurgia ambulatorial, alta no mesmo dia. Então, por que eu fiquei inconsciente pelo que pareceram horas? E por que Joshua estava falando sobre perda de memória como se fosse parte de algum plano? Tem certeza de que ela não pode nos ouvir? Perguntou a mulher. Olha só ela. Ela está completamente desmaiada. Os remédios que deram a ela deixariam um cavalo inconsciente. Mas eu conseguia ouvir tudo. Cada palavra sussurrada, cada papel farfalhando, cada passo em volta da minha cama. O efeito da anestesia estava passando mais rápido do que eles imaginavam, e meu treinamento como investigadora de seguros estava surtindo efeito automaticamente. 8 anos detectando fraudes e analisando sinistros suspeitos me ensinaram a perceber detalhes que outros não percebiam. A porta se abriu com seu rangido familiar, e ouvi os sapatos de sola macia da equipe médica entrando. Mas, em vez dos cumprimentos alegres de sempre que minhas enfermeiras me davam, havia tensão no ar. Senhor Martinez, preciso falar com o senhor lá fora. A voz de Rebecca era firme e profissional.
Estamos tendo um momento familiar particular, respondeu Joshua, seu tom mudando para o tom de voz encantador que ele usava com estranhos. É importante. A política do hospital exige que eu discuta algumas preocupações com o marido da paciente. Meu monitor cardíaco deve ter revelado algo, porque Rebecca se moveu rapidamente para o meu lado, ajustando algo no meu catéter intravenoso. Seus dedos roçaram meu pulso, e eu a senti checar meu pulso manualmente, seu toque demorando mais do que o necessário. Os sinais vitais do paciente estão apresentando algumas irregularidades, anunciou ela. Preciso que todos, exceto os familiares mais próximos, saiam. Chelsea é família, disse Joshua com firmeza. Finalmente, um nome para a voz que vinha discutindo minhas complicações médicas e apólices de seguro. Mas quem era Chelsea? E por que Joshua a considerou parte da família se eu nunca tinha ouvido seu nome antes? Os registros do hospital mostram apenas o cônjuge e os pais como membros aprovados da família, respondeu Rebecca. E eu pude ouvir a dureza em sua voz. Todos os outros precisam esperar na sala de estar. Houve um momento de silêncio tenso antes de eu ouvir o clique de saltos se aproximando da porta. Chelsea não estava feliz por ter sido dispensada, mas estava indo embora. A porta se fechou com um baque suave. A cirurgia da sua esposa demorou mais do que o esperado, disse Rebecca a Joshua, mas sua voz estava diferente agora, mais cautelosa. Houve algumas complicações que o cirurgião precisou resolver. Complicações que não existiam. Agora eu tinha certeza de que havia algo muito errado com meus registros médicos. E Rebecca estava tentando descobrir o que estava acontecendo tanto quanto eu. Que tipo de complicações? Perguntou Joshua, e percebi algo em sua voz. Não preocupação, mas curiosidade, como se estivesse coletando informações em vez de se preocupar com a saúde da esposa. Hemorragia interna que exigiu procedimentos adicionais. O tempo de anestesia foi significativamente prolongado e pode haver alguns efeitos cognitivos temporários. Não houve hemorragia interna. Eu me lembrava claramente da cirurgia até a anestesia fazer efeito, e o Dr. Martinez disse que tudo parecia rotineiro. Mas Rebecca estava criando uma narrativa, e comecei a suspeitar que ela estava me protegendo de algo que eu ainda não entendia. Temporário como? Insistiu Joshua. Problemas de memória, confusão e dificuldade em processar informações podem durar dias ou semanas, dependendo de como o corpo responde ao trauma. Trauma. Rebecca estava dizendo a Joshua exatamente o que ele parecia querer ouvir, que eu ficaria confusa, vulnerável e incapaz de entender o que estava acontecendo ao meu redor. Mas por que meu próprio marido me desejaria incapacitada? A porta se abriu novamente e ouvi vários passos entrando. A energia na sala mudou drasticamente à medida que mais pessoas chegavam. Como ela está? A voz de uma mulher mais velha, ríspida e impaciente. Megan, a mãe de Joshua, com seu tom nasalado característico e o jeito como ela sempre ia direto ao ponto, sem rodeios. Mas havia algo diferente em sua voz hoje. Uma rispidez que eu nunca tinha ouvido antes. Ainda inconsciente, respondeu Joshua. A cirurgia foi mais complicada do que o esperado. Ótimo, disse Megan, e essa única palavra me deu um frio na barriga. Talvez ela morra e resolva o nosso problema. As palavras me atingiram como água gelada. A mãe de Joshua, a mulher que sorriu para mim em inúmeras mesas de jantar, que me abraçou na manhã de Natal, que me chamou de filha por 8 anos, tinha acabado de desejar a minha morte como uma solução conveniente para um problema que eu nem sabia que existia. Mãe, disse Joshua, mas seu tom não era de choque nem horror. Era um aviso, como se ele a estivesse alertando para ter mais cuidado com as palavras em vez de discordar do sentimento. O quê? Só estou dizendo o que todos nós estamos pensando. Toda essa situação seria muito mais fácil se não tivéssemos que lidar com ela. Lidavam comigo como se eu fosse um obstáculo e não um ser humano. Como se a minha existência estivesse atrapalhando os planos deles. O dinheiro do seguro cobriria tudo. A voz de Chelsea veio de perto da janela. Ela havia retornado apesar das instruções de Rebecca. E agora ela estava discutindo meu seguro de vida como se eu já estivesse morta. Dinheiro do seguro. Minha mente entrou em modo investigador, analisando a conversa com distanciamento profissional, apesar do horror pessoal do que eu ouvia. Eles discutiam minha morte como uma oportunidade financeira,
falando sobre pagamentos de seguro enquanto eu jazia supostamente inconsciente a poucos metros de distância. Rebecca está ficando desconfiada, disse Joshua baixinho. Ela está fazendo perguntas demais sobre quem tem acesso às informações médicas. Então precisamos ser mais cuidadosos, respondeu Megan. Mas esta cirurgia foi feita no momento perfeito. Ninguém questiona complicações durante procedimentos médicos. Momento perfeito. Eles estavam planejando algo, e minha cirurgia de vesícula biliar lhes proporcionou uma oportunidade que eu estava apenas começando a entender. O procedimento de rotina que eu havia agendado meses atrás, de alguma forma, se tornou parte do esquema deles. E a casa? Perguntou Chelsea. Já está tudo resolvido. A papelada foi assinada antes da cirurgia. Papelada? Que papelada? Sou dona da casa da minha avó, herdei-a de pleno direito quando ela faleceu, há 5 anos. Joshua não tinha nenhum direito legal sobre aquela propriedade, e eu nunca havia assinado nenhum documento que lhe desse a propriedade ou direitos de empréstimo. Mas, enquanto eu estava deitada ali, ouvindo-os planejar minha ruína financeira, percebi que minha assinatura poderia ser falsificada, especialmente se eu estivesse inconsciente e supostamente sofrendo de problemas de memória. Se eu parecesse confusa e vulnerável, quem questionaria as alegações de Joshua sobre documentos legais ou decisões financeiras? A extensão total da traição deles estava se tornando clara, e ia muito além de um simples caso. Era sistemático, calculado e já estava em andamento muito antes de eu sentir a primeira dor no meu lado que levou à cirurgia. Eles não planejavam apenas me substituir. Planejavam me apagar completamente, tomando tudo que eu havia conquistado e herdado, enquanto faziam minha morte parecer um acidente trágico, mas conveniente, que resolveu todos os problemas deles e financiou sua nova vida juntos. Fiquei perfeitamente imóvel, controlando minha respiração e frequência cardíaca, enquanto as 3 pessoas em quem eu mais confiava no mundo discutiam as melhores maneiras de destruir tudo que eu havia construído e herdado da avó que me criou para ser forte, independente e nunca deixar ninguém tirar o que era meu por direito. Eles não faziam ideia de que eu conseguia ouvir cada palavra e que cada sílaba estava sendo gravada na minha memória com a precisão de alguém que passou anos documentando fraudes e construindo casos contra pessoas que se achavam mais espertas que o sistema. No momento em que saíram do meu quarto naquela primeira noite, eu sabia que ainda não conseguiria acordar. Não quando eu tinha acabado de descobrir a ponta do que era claramente uma conspiração muito maior. Eu tinha que permanecer inconsciente, tinha que continuar me fingindo de morta enquanto eles revelavam toda a extensão da sua traição. Na manhã seguinte, o Dr. Martinez veio fazer sua ronda. Mantive a respiração superficial e regular enquanto ele examinava o local da minha incisão e verificava meu prontuário. Por quanto tempo você espera que ela fique inconsciente? Perguntou Joshua, e percebi a sutil ansiedade em sua voz que o médico não percebeu. Pode levar mais 1 ou 2 dias. A anestesia prolongada devido às complicações pode afetar significativamente o tempo de recuperação. Complicações. O Dr. Martinez repetia a narrativa que Rebecca havia começado. Mas algo em seu tom sugeria que ele não estava totalmente convencido pelas próprias palavras. Eu me perguntava se Rebecca havia conversado com ele em particular sobre suas preocupações. Há alguma chance de efeitos permanentes, insistiu Joshua. De uma cirurgia na vesícula? Muito improvável. Ela deve se recuperar totalmente. Ouvi a inspiração brusca de Joshua, quase inaudível, mas reveladora. Ele não esperava minha recuperação. Estava decepcionado com o prognóstico otimista do médico. Depois que o Dr. Martinez saiu, Joshua fez um telefonema. Eu me esforcei para ouvir cada palavra enquanto ele se aproximava da janela. O médico disse que ela vai ficar bem. Precisamos nos apressar. Não posso esperar mais uma semana. O banco já está fazendo perguntas sobre o pedido de empréstimo. Empréstimo bancário. Minha frequência cardíaca disparou e eu precisava me concentrar em manter a respiração estável. Qual pedido de empréstimo? Eu não havia solicitado nenhum empréstimo e nossa hipoteca já havia sido quitada quando herdei a casa da minha avó. A assinatura ficou perfeita. Seu cara fez um trabalho excelente. Sim, eu entendo o risco, mas agora estamos comprometidos. Falsificação de assinaturas, fraude profissional de documentos. Não foi uma decisão impulsiva ou um crime passional.
Foi um esquema organizado que envolveu várias pessoas, falsificadores profissionais, e vinha sendo planejado há meses, possivelmente anos. Rebecca entrou durante a conversa, e Joshua encerrou a ligação rapidamente. Ela se moveu ao redor da minha cama com a eficiência praticada que eu já conhecia, mas a senti parar no meu pulso enquanto verificava meu pulso. A frequência cardíaca da sua esposa está acelerada, disse ela a Joshua. Isso é incomum para alguém no estado atual dela. Isso é perigoso? Não necessariamente, mas isso sugere que o corpo dela pode estar processando os medicamentos de forma diferente do esperado. Vou precisar monitorá-la mais de perto. Rebecca estava me protegendo, criando justificativas médicas para os sinais vitais que traíam minha consciência. Ela sabia que eu estava acordado e estava me protegendo. Eu deveria ficar com ela esta noite, disse Joshua. Caso algo aconteça. Na verdade, a UTI tem políticas rígidas de pernoite. Apenas um membro da família pode ficar internado, e recomendamos que os pacientes descansem sem interrupção. Você deveria ir para casa e dormir um pouco. Ela será monitorada constantemente. Rebecca estava se livrando dele, me dando espaço para me revelar se eu quisesse, mas eu não estava pronta. Ainda não. Naquela noite, depois que Joshua saiu relutantemente, Rebecca se aproximou da minha cama e sussurrou: Eu sei que você consegue me ouvir. Seus sinais vitais te denunciam toda vez que ele fala sobre seguro ou complicações médicas. Ela fez uma pausa, ajeitando meu cobertor. Sou enfermeira há 15 anos. Já vi isso antes. Homens que demonstram mais interesse no prognóstico do que na recuperação, que perguntam sobre procedimentos de seguro em vez de opções de tratamento. Ela se aproximou, com a voz quase inaudível. Sou divorciada. Meu ex-marido tentou algo parecido quando eu estava grávida da minha filha. Me fez sentir louca. Questionou minha memória. Me isolou da família. Eu reconheço os sinais. Outra pausa. Se você conseguir me ouvir e precisar de ajuda, é só apertar minha mão uma vez amanhã, quando ele estiver aqui. Na manhã seguinte, Joshua chegou cedo, com café na mão e seu melhor terno. Para quem não o conhecia, ele parecia um marido em luto. Mas agora notei detalhes que antes não tinha percebido. Sua aliança estava frouxa, como se ele a estivesse tirando com frequência. Seu perfume era diferente, mais claro, mais jovem, provavelmente escolhido por Chelsea. Até seu corte de cabelo era mais novo, diferente do corte conservador que ele usará durante todo o nosso casamento. Houve alguma mudança durante a noite? Ele perguntou a Rebecca. A atividade cerebral dela está apresentando padrões mais normais. Ela pode acordar a qualquer momento. Não poderia. Medicina não é uma ciência exata, Sr. Martinez. Alguns pacientes se recuperam rapidamente, outros demoram mais. Não há como prever com certeza. Quando Rebecca verificou meu pulso, dei-lhe o aperto mais suave que consegui. Seus dedos se apertaram levemente em reconhecimento, e eu soube que tinha um aliado. Volto já, disse Rebecca a Joshua. A política do hospital exige que eu verifique outro paciente, mas volto em 10 minutos. No momento em que ela saiu, o comportamento de Joshua mudou completamente. Ele puxou a cadeira para mais perto da minha cama e se inclinou. Sei que é difícil de entender, mas tudo o que estou fazendo é para o meu bem. A casa estava lá, acumulando capital que não conseguíamos acessar. Os empréstimos nos ajudarão a construir algo melhor. Ele estava falando sobre ele mesmo e Chelsea, não sobre ele mesmo e eu. A Chelsea tem sido incrível durante tudo isso. Ela tem cuidado de tudo enquanto você esteve doente. Da casa, das contas, até mesmo separando as coisas antigas da sua avó no sótão. Os pertences da minha avó. Chelsea estava vasculhando os pertences pessoais da minha família, decidindo o que tinha valor e o que poderia ser descartado. A ideia daquele estranho arrogante tocando nas fotos da minha avó, em suas cartas, em suas coxas feitas à mão me fez ferver o sangue. Ela encontrou alguns documentos interessantes lá em cima. Apólices de seguro, contas de investimento que ele nunca mencionou. É como se você estivesse guardando segredos do seu próprio marido. Ele distorcia a narrativa, fazendo com que minha privacidade sobre a herança familiar parecesse uma farsa. Minha avó era cuidadosa com o dinheiro, economizava e investia com sabedoria e me deixou uma segurança financeira que eu mantinha separada das nossas contas conjuntas.
Não porque eu estivesse escondendo algo, mas porque era o legado da minha família, conquistado ao longo de décadas de trabalho duro e sacrifício. O bebê nasce em 4 meses. Uma menininha. A Chelsea já escolheu um nome, Emma Grace. Em homenagem à sua avó, na verdade, ela achou que você gostaria. Emma Grace. Eles iam dar à filha o nome da minha avó enquanto roubavam tudo que ela havia conquistado com tanto trabalho. A crueldade calculada era de tirar o fôlego. Rebecca retornou exatamente quando havia prometido, e Joshua imediatamente voltou ao modo de marido preocupado. Nos 2 dias seguintes, aperfeiçoei meu ato inconsciente enquanto coletava informações sobre toda a extensão da traição deles. Chelsea me visitava diariamente, às vezes sozinha, às vezes com Joshua. Quando estava sozinha, revelava detalhes que me faziam arrepiar. Tenho usado suas joias nas consultas pré-natais, disse ela à minha forma supostamente inconsciente. Aquela pulseira de diamantes fica incrível com meus vestidos de gestante. Provavelmente vou ficar com ela depois. Bem, depois que tudo estiver resolvido. Ela descreveu como dormia na minha cama, usava meus caros produtos de cuidados com a pele e reorganizava os móveis da minha sala para melhor atender às suas necessidades durante a gravidez. Falou sobre o quarto de bebê que estavam planejando no que antes era meu escritório em casa, com direito a um berço que custava mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. Joshua diz: você sempre foi meio chato mesmo. Nunca quis viajar. Nunca quis experimentar novos restaurantes. Vou garantir que ele aproveite a vida direito. Chato porque eu trabalhava 60 horas por semana para manter o estilo de vida confortável que ele desfrutava. Porque eu escolhi a segurança financeira em vez de gastos impulsivos. Porque eu valorizava nossa casa e nosso casamento em vez de entretenimento e novidades constantes. O momento mais devastador aconteceu no meu 3º dia de inconsciência consciente. Chelsea chegou usando o anel de noivado da minha avó, não a minha aliança de casamento, mas o anel antigo que meu avô havia guardado durante meses para comprar em 1952. Eu o guardava em um cofre. Só o tirava em ocasiões especiais. Este aqui serve perfeitamente, disse ela a Joshua, exibindo o anel na mão direita. Muito mais bonito que o conjunto de noivado dela. Mais o meu estilo. Guarde isso para depois, avisou Joshua. As pessoas podem notar se você estiver usando as joias dela agora, mas ficam tão bem em mim, e não é como se ela estivesse usando. Eles estavam no meu cofre. De alguma forma, obtiveram acesso a relíquias de família que representavam 60 anos de amor e dedicação. Meus avós usaram esses anéis durante a Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial, criando 5 filhos com salários de fábrica e comemorando suas bodas de diamante poucos meses antes da morte do avô. Quando tudo estiver finalizado, você pode usar o que quiser, garantiu Joshua. A casa, as joias, os investimentos, tudo será nosso para fazermos o que quisermos. Enquanto eu estava ali, ouvindo-os planejar o futuro com o legado da minha família, percebi que não se tratava apenas de adultério ou mesmo de roubo. Era o apagamento sistemático de toda a minha existência, até dos símbolos mais preciosos do amor que havia criado minha linhagem familiar. Eles não faziam ideia de que cada palavra estava sendo catalogada por alguém que havia passado 8 anos investigando fraudes em seguros. Alguém que entendia exatamente como documentar evidências e construir um caso infalível. Eles achavam que estavam planejando o crime perfeito, mas, na verdade, estavam confessando a alguém que sabia exatamente como fazê-los pagar por cada violação que haviam cometido contra minha família, meu casamento e minha vida. Na minha 4ª manhã no hospital, eu sabia que era hora de acordar. Eu havia reunido evidências suficientes para entender a extensão da traição deles, mas precisava ser estratégico ao sair da inconsciência. Se estivesse alerta demais, eles suspeitariam que eu tivesse ouvido suas conversas. Se estivesse confuso demais, eles poderiam ver uma oportunidade de me manipular ainda mais. Comecei com pequenos movimentos, um movimento de dedo quando Rebecca verificou meu pulso. Um gemido suave durante suas rondas matinais. Ela entendeu imediatamente, desempenhando seu papel com perfeição. Senhora Martinez, a senhora consegue me ouvir? A senhora está no hospital, mas está segura agora. Deixei minhas pálpebras tremerem, apertando-as contra as luzes fluorescentes como se fossem fortes demais. Joshua pulou da cadeira. De repente, a imagem de preocupação devotada. Querida, ainda bem que você acordou. Eu estava tão preocupada.
Concentrei-me em seu rosto com confusão deliberada, franzindo a testa como se estivesse com dificuldade para identificá-lo. Joshua, o quê? O que aconteceu comigo? Você fez uma cirurgia, lembra? Na vesícula. Houve algumas complicações, mas você vai ficar bem. Toquei minha cabeça com cuidado, estremecendo. Tudo parece nebuloso. Lembro-me de dirigir até o hospital, mas depois disso. Parei de falar, observando sua expressão mudar de preocupação para algo que parecia suspeitosamente com alívio. Isso é normal depois de complicações anestésicas, disse-lhe rapidamente. O médico disse que você pode ter problemas de memória por um tempo. Problemas de memória com os quais ele claramente contava. Decidi testar exatamente até onde ele levaria essa vantagem. Há quanto tempo estou aqui? 4 dias. Você ficou inconsciente o tempo todo. Assenti lentamente, como se aceitasse a informação. Você esteve aqui o tempo todo? Parece cansado. Mal saí do seu lado, ele mentiu suavemente. Embora alguns amigos tenham ajudado, trazendo comida, dando uma olhada na casa. Amigos, no plural. Fiquei me perguntando quantas pessoas sabiam sobre Chelsea e como ele havia explicado a presença dela em nossas vidas. Nas horas seguintes, desempenhei meu papel com cuidado. Confusa com as datas, incerta sobre os eventos recentes, mas aos poucos me tornando mais alerta. Perguntei sobre o trabalho, sobre as contas, sobre detalhes banais da nossa vida juntos, observando-o criar mentiras com naturalidade. Sua chefe ligou, disse ele. Expliquei sobre sua condição. Ela está mantendo seu cargo, mas não há pressão para que você volte até que esteja completamente recuperada. Minha chefe, Jennifer, jamais ocuparia um cargo por tempo indeterminado sem documentação médica. Suspeitei que Joshua nem tivesse ligado para ela ou que tivesse lhe contado algo completamente diferente sobre a minha condição. E o dinheiro? Se eu não estiver trabalhando. Não se preocupe com isso agora. Eu cuidei de tudo. O seguro está cobrindo as despesas médicas e eu cuidei das contas. Cuidando das contas com cartões de crédito em meu nome, de contas que ele acessava sem autorização. Mas eu assenti com gratidão, desempenhando o papel da esposa confiante que acreditava que o marido estava protegendo seus interesses. Rebecca me deu alta na tarde seguinte com instruções rigorosas sobre consultas de acompanhamento e fisioterapia. Enquanto Joshua me levava até o carro, cruzei o olhar com ela e murmurei, obrigada. Ela apertou meu ombro e sussurrou, cuidado. A viagem para casa revelou mais evidências da farsa. O carro de Joshua tinha uma cadeirinha de bebê nova no banco de trás, ainda não instalada, mas claramente comprada recentemente. Quando comentei sobre ela, ele alegou que era para o bebê da irmã. A Lisa me pediu para buscá-la, já que eu estava passando pela loja. O filho mais novo de Lisa tinha 12 anos. Ela não precisava de uma cadeirinha há mais de uma década. Nossa casa parecia a mesma vista de fora, mas assim que entrei pela porta da frente, percebi as sutis mudanças. Uma almofada de gravidez no sofá, um shampoo diferente no banheiro. A caixa de joias antiga da minha avó tinha sido movida da cômoda do quarto para o balcão da cozinha, como se alguém a tivesse mexido casualmente enquanto cozinhava. Você deveria descansar, disse Joshua, me guiando em direção ao quarto. Vou fazer uma sopa para você. Acomodei-me na cama, notando que os lençóis tinham um cheiro diferente. Não apenas de limpos, mas de amaciante completamente diferente, talvez até de lençóis completamente diferentes. O cheiro de Chelsea pairava levemente no quarto que deveria ter sido meu santuário. Enquanto Joshua se ocupava na cozinha, examinei cuidadosamente meu criado mudo. Meus frascos de remédios haviam sido movidos. O livro que eu estava lendo antes da cirurgia havia sumido, substituído por revistas que eu nunca havia comprado. Até o carregador do meu celular estava diferente, mais novo, ainda na embalagem. Eles estavam morando aqui, não apenas visitando ou ficando ocasionalmente, mas realmente morando na minha casa, dormindo na minha cama, usando meus pertences como se já fossem seus. Durante o jantar, investiguei cuidadosamente informações sobre nossas finanças. Tenho pensado naquelas férias que conversamos, disse eu, observando sua reação. Talvez possamos usar parte do valor da casa para uma viagem agradável quando eu estiver me sentindo melhor. Joshua quase engasgou com a sopa.
Na verdade, querida, provavelmente deveríamos ser conservadores com os gastos agora, contas médicas, folgas. Talvez seja melhor esperar. Conservador com os gastos, enquanto ele cobrava milhares de dólares em nossos cartões de crédito por suprimentos para bebê e necessidades de sua namorada. E o dinheiro da minha avó? Pensei em usar parte desse dinheiro para reformas na casa. Conta de investimento. Ele pareceu genuinamente confuso, o que me indicou que ainda não havia encontrado todos os meus ativos financeiros, aqueles que ela criou por meio da cooperativa de crédito. Acho que tem uns 40 mil em títulos e certificados. Seus olhos se arregalaram um pouco. Ele não sabia de nada sobre 40 mil dólares, não tinha acesso e não poderia roubar sem meu envolvimento direto. Eu não me lembro de você ter mencionado isso antes. Sério? Eu podia jurar que te contei. Talvez sejam os problemas de memória da cirurgia. Eu estava plantando sementes de dúvidas sobre meu estado mental, ao mesmo tempo em que revelava recursos aos quais ele gostaria de ter acesso. Se eu parecesse confusa e vulnerável, ele poderia cometer erros em sua ânsia de assumir o controle de um dinheiro que ele nem sabia que existia. Naquela noite, enquanto Joshua pensava que eu estava tirando um cochilo, ouviu ao telefone na cozinha. Ela está mais confusa do que esperávamos. Perguntando sobre coisas que não existem, esquecendo conversas que nunca tivemos. Sim, acho que podemos lidar com isso. Mais confusos do que esperavam. Isso confirmou que meus supostos problemas de memória faziam parte do plano deles, e não uma complicação infeliz que eles precisavam contornar. O empréstimo com garantia da casa foi aprovado. Teremos acesso aos fundos até sexta-feira. Não, ela assinou tudo antes da cirurgia, lembra? A confusão só facilita a explicação caso alguém faça perguntas depois. Empréstimo com garantia de imóvel. Eles hipotecaram a casa da minha avó, a propriedade que estava quitada há 5 anos, minha única garantia real neste casamento. De alguma forma, falsificaram minha assinatura nos documentos do empréstimo e estavam tratando o dinheiro emprestado como um ganho pessoal. O Chelsea tem sido paciente, mas está começando a aparecer. Precisamos agir mais rápido. Sei dos riscos, mas estamos comprometidos agora. Acelerar em direção a quê? Minha morte, meu desaparecimento ou simplesmente minha completa destruição financeira? Eu já tinha ouvido o suficiente. Enquanto Joshua terminava a conversa telefônica, peguei discretamente o cartão de visita que Rebecca havia colocado nos meus papéis de alta. Sarah Tim, advogada, com uma nota manuscrita no verso. Especialista em casos de abuso financeiro. Mencione meu nome. Na manhã seguinte, disse a Joshua que tinha uma consulta de fisioterapia às 10 horas. Em vez disso, dirigi até o consultório de Sarah Tim, pronto para começar a construir o caso que exporia todos os crimes que eles cometeram e garantiria que o legado da minha avó nunca financiaria a felicidade das pessoas que desejaram minha morte. Enquanto eu estava sentado na sala de espera do escritório de advocacia, percebi que o maior erro deles não foi subestimar minha consciência durante aquelas conversas no hospital. O maior erro deles foi presumir que alguém que passou 8 anos investigando fraudes em seguros não saberia exatamente como documentar evidências e construir um caso inabalável contra pessoas que se achavam mais espertas que o sistema. Eles me ensinaram tudo o que eu precisava saber sobre seus crimes simplesmente discutindo-os diante do que acreditavam ser meu corpo inconsciente. Agora eu usaria as próprias palavras deles para destruir o futuro que eles haviam planejado tão cuidadosamente às minhas custas. O escritório de Sarah T não se parecia em nada com os escritórios de advocacia corporativos estéreis que eu imaginava. Sua recepção era acolhedora, quase terapêutica, com iluminação suave e cadeiras confortáveis que não intimidavam clientes vulneráveis. Quando ela me chamou de volta ao seu escritório, entendi imediatamente por que Rebecca a havia recomendado. Antes de começarmos, disse Sarah, acomodando-se atrás da mesa com um bloco de notas amarelo. Preciso que você entenda que o que está descrevendo não é apenas infidelidade conjugal. Com base nas informações preliminares de Rebecca, estamos investigando vários crimes. Você está preparada para as consequências legais que seu marido enfrentará? Ele desejou a minha morte no meu quarto de hospital, respondi baixinho, enquanto eu estava supostamente inconsciente e indefesa. Sim, estou preparada para quaisquer consequências. Sarah assentiu, tomando notas. Conte-me tudo, começando pelas irregularidades financeiras que você descobriu.
Nas 2 horas seguintes, detalhei cada conversa que ouvi, cada transação suspeita que notei, cada mentira que Joshua contou sobre minha condição. A expressão de Sarah ficava mais séria a cada revelação. O empréstimo com garantia hipotecária é o nosso ponto de partida mais forte, explicou ela. Se a sua assinatura foi falsificada nesses documentos, isso é roubo de identidade e fraude bancária. Você tem alguma amostra da sua assinatura real para comparação? Tenho 8 anos de declarações de imposto de renda conjuntas. Documentos de hipoteca, documentos de seguro. Minha assinatura é consistente e distinta. Ótimo! Vou precisar de cópias de tudo. Extratos bancários, faturas de cartão de crédito, pedidos de empréstimo, registros médicos do seu consultório. Você consegue acessar isso sem levantar suspeitas? Essa se tornou minha missão nas semanas seguintes. Todas as tardes, quando Joshua pensava que eu estava descansando, eu estava, na verdade, conduzindo a investigação mais importante da minha carreira. Fotografei extratos bancários enquanto ele tomava banho, copiei recibos de cartão de crédito da carteira dele enquanto ele dormia e documentei sistematicamente todas as transações financeiras que ocorreram sem o meu conhecimento. A extensão da fraude era impressionante. Joshua abriu 3 cartões de crédito em meu nome, fez 2 empréstimos pessoais usando meu número de previdência social e, de alguma forma, acessou minha conta de aposentadoria para fazer um saque por dificuldades financeiras. O roubo total ultrapassou $80.000. Mas a evidência mais contundente veio de suas mensagens de texto. Durante uma de suas ausências mais longas, usei um software que eu havia aprendido em casos de fraude de seguros para recuperar mensagens apagadas do seu celular. As conversas com Chelsea revelaram um planejamento que remontava a mais de um ano. Ela é tão crédula que nunca verifica os extratos bancários, dizia uma mensagem de 10 meses atrás. O seguro de vida vale 250 mil. A casa vale pelo menos 180 mil, mas as contas de aposentadoria dela, respondeu Chelsea. Só precisamos da oportunidade certa, algo que pareça acidental. Minhas mãos tremiam enquanto eu fotografava essas mensagens. Eles não estavam apenas planejando me roubar. Estavam pesquisando maneiras de fazer minha morte parecer natural ou acidental. Minha cirurgia na vesícula biliar não havia criado uma oportunidade para eles. Apenas acelerou planos que já haviam feito. Quanto mais evidências eu reunia, mais percebia que aquilo precisava ser mais do que apenas um caso de divórcio. Joshua havia manipulado todos em nosso círculo social, rede profissional e família extensa. Seus colegas de trabalho acreditavam que eu tinha uma doença terminal. Sua mãe achava que eu era mentalmente instável e financeiramente irresponsável. Nossos amigos em comum tinham ouvido que eu era controladora e emocionalmente abusiva. Foi então que idealizei o jantar. Quero planejar uma comemoração de recuperação, disse a Joshua certa noite, observando seu rosto em busca de qualquer sinal de pânico. Um agradecimento a todos que nos apoiaram durante minha crise de saúde. Isso é mesmo necessário? Você ainda está se recuperando e grandes aglomerações podem ser assustadoras. Sinto-me pronta para socializar novamente. Além disso, quero mostrar a todos o quanto a gentileza deles significou para mim. Joshua não podia se opor sem parecer indiferente, mas percebia a expressão preocupada em seu rosto. Ele calculava os riscos, imaginando o que eu poderia dizer ou fazer na frente de testemunhas. Quem você estava pensando em convidar? Todos que enviaram flores ou cartões. Seus colegas de trabalho que organizaram aquele trem de comida. Sua família, é claro. Nossos vizinhos que deram uma olhada na casa. A Chelsea definitivamente deveria vir. Você mencionou como ela tem sido prestativa. A lista de convidados que criei era cirúrgica em sua precisão. Todas as pessoas para quem Joshua havia mentido sobre minha condição, nosso casamento ou seu relacionamento com Chelsea estariam na mesma sala simultaneamente. Todas ouviriam a verdade ao mesmo tempo, impossibilitando que ele criasse narrativas diferentes para públicos diferentes. Enquanto Joshua pensava que eu estava planejando um cardápio simples para o jantar, eu estava, na verdade, criando uma apresentação multimídia que exporia todos os crimes que ele havia cometido. A apresentação de slides começou inocentemente. Fotos de casamento, lembranças de férias, reuniões familiares, mas, ao longo do vídeo, havia capturas de tela de extratos bancários, cópias de documentos falsificados e transcrições das conversas que gravei durante minha internação.
Sara me ajudou a coordenar com a detetive Maria Santos, da Unidade de Crimes Financeiros. A detetive Santos vinha rastreando redes de roubo de identidade que tinham como alvo mulheres casadas, especialmente aquelas com bom crédito e patrimônio familiar. Seu caso se encaixa em um padrão que estamos investigando, explicou ela durante nossa reunião. Maridos que sistematicamente destroem a independência financeira de suas esposas, muitas vezes enquanto elas lidam com problemas médicos ou crises familiares que as tornam vulneráveis. As provas que reuni serão admissíveis no tribunal? As conversas gravadas no seu quarto de hospital são legais. Você foi a parte lesada e tinha uma expectativa razoável de que as discussões médicas seriam privadas. Os documentos financeiros são seus próprios registros e a recuperação das mensagens de texto foi feita em dispositivos de propriedade conjunta. Seu caso é sólido. Combinamos que o detetive Santos estivesse presente no jantar, juntamente com outros 2 policiais que permaneceriam do lado de fora até que fosse necessário. O timing tinha que ser perfeito. Provas suficientes para tornar os crimes inegáveis, mas não o suficiente para que Joshua pudesse alegar armadilha ou manipulação. Enquanto isso, eu estava silenciosamente garantindo meu futuro. O irmão de Rebecca, David, revelou-se mais do que apenas um consultor de segurança. Ele era um ex-detetive de polícia especializado em proteger vítimas de violência doméstica durante transições perigosas. Ele me ajudou a abrir novas contas bancárias em uma instituição financeira diferente, a mudar as senhas de todas as minhas contas pessoais e a providenciar um chaveiro para trocar todas as fechaduras da casa da minha avó no momento em que Joshua saiu para o nosso jantar. O momento mais perigoso para mulheres em situações como a sua é quando o agressor percebe que perdeu o controle, alertou David. Precisamos assumir que, assim que Joshua entender o que está acontecendo, ele pode ficar desesperado ou violento. David instalou câmeras de segurança em toda a casa, documentou cada item valioso e me ajudou a levar os pertences mais preciosos da minha avó para um depósito seguro. Também providenciamos para que meus documentos importantes, certidão de nascimento, cartão do Seguro Social e passaporte fossem guardados com segurança do lado de fora da casa. E depois do jantar? Perguntou David. Para onde você vai quando tudo estiver esclarecido? Olhei ao redor da sala de estar da minha avó, para os móveis que ela havia economizado durante décadas para comprar, para as fotos de família que registravam gerações de mulheres fortes que sobreviveram a coisas muito piores do que maridos infiéis. Não vou a lugar nenhum, disse eu com firmeza. Esta é a minha casa, comprada com o trabalho árduo da minha família e deixada para mim através do planejamento cuidadoso da minha avó. Joshua é quem vai embora. 3 semanas após meu despertar estratégico, tudo estava pronto. A lista de convidados foi confirmada, a apresentação de provas foi preparada e a aplicação da lei foi coordenada. Joshua pensou que estava participando de uma simples celebração de recuperação que reforçaria sua imagem de marido dedicado que apoiara a esposa durante uma crise médica. Em vez disso, ele estava se encaminhando para uma revelação cuidadosamente orquestrada que exporia cada mentira que ele havia contado, cada crime que havia cometido e cada pessoa que ele havia manipulado durante sua campanha sistemática para destruir minha vida e roubar o legado da minha família. Ao enviar os convites finais para o jantar, percebi que o maior erro de Joshua não foi apenas subestimar minha consciência durante aquelas conversas no hospital. Seu maior erro foi presumir que alguém que passou 8 anos detectando fraudes em seguros não reconheceria os sinais quando se tornasse alvo do golpe mais elaborado de sua vida. Na noite do jantar, cheguei ao restaurante Rosarios 2 horas antes do horário marcado para os convidados chegarem. A mesma sala de jantar privativa onde Joshua, nervoso, havia mexido no anel de noivado da minha avó 8 anos antes, pedindo-me em casamento enquanto prometia me amar e proteger para sempre. Percebi a ironia de que aquela sala agora testemunharia a destruição de todos os votos que ele havia feito. A equipe do restaurante foi incrivelmente atenciosa quando expliquei que queria criar uma apresentação multimídia para minha comemoração de recuperação. Eles me ajudaram a posicionar a tela de projeção onde todos pudessem ver, testaram o sistema de som e até forneceram suporte técnico para garantir que nada desse errado durante a apresentação mais importante da minha vida. Senhora Martinez, precisa de mais alguma coisa? Perguntou Maria, a coordenadora de eventos que cuidou dos nossos jantares de aniversário nos últimos 3 anos. Na verdade, pode haver algumas reações emocionais durante a apresentação. Se alguém precisar sair rapidamente, você poderia garantir que as saídas não estejam bloqueadas? Maria pareceu confusa, mas assentiu profissionalmente. Claro. Está tudo bem?
Tudo ficará perfeito. Os convidados começaram a chegar às 6h30, exatamente como planejado. Posicionei-me perto da entrada, cumprimentando cada pessoa com genuíno carinho e gratidão. O colega de trabalho do Joshua, Tom, me entregou um cartão assinado por todo o departamento. Estamos muito felizes que você esteja se sentindo melhor, disse-lhe com sinceridade. O Josh estava tão preocupado com você. Todos nós estávamos. Obrigada. Seu apoio foi essencial durante meu momento difícil. A irmã de Joshua, Lisa, chegou com o marido, e ambos me deram abraços carinhosos, como se eu ainda estivesse fragilizada pela minha suposta aprovação. Você está maravilhosa, disse Lisa, analisando meu rosto. Muito melhor do que Joshua descreveu. Ele fez parecer como. Como o quê? Bem, como se você estivesse muito mais doente do que aparenta. Joshua estava gerenciando diferentes narrativas para diferentes pessoas, mas as inconsistências estavam começando a aparecer. Megan chegou elegantemente atrasada, fazendo sua entrada triunfal com a confiança de alguém que acreditava ter todo o poder na dinâmica familiar. Ela me beijou na bochecha com o mesmo calor falso que eu suportara por 8 anos, sem nem desconfiar que eu ouvirá cada palavra cruel que ela sussurrara sobre minha potencial morte. Você está com uma aparência surpreendentemente boa, querida, disse ela, com um tom de surpresa que soava dissimulado. Obrigada, Megan. Estou me sentindo muito mais forte do que qualquer um esperava. Joshua e Chelsea chegaram juntos às 7h15, e observei a energia da sala mudar enquanto as pessoas tentavam colocar a bela jovem que parecia tão à vontade ao lado de Joshua. Ele a apresentou gentilmente a cada grupo de convidados. Esta é Chelsea, uma amiga da família que tem sido incrivelmente prestativa durante a recuperação da minha esposa. Ela tem cuidado de tantas coisas enquanto eu me concentro nas visitas ao hospital. Amigo da família. A namorada grávida que carregava o filho dele estava sendo apresentada como uma vizinha prestativa para pessoas que enviaram cartões de condolências e organizaram refeições para o que acreditavam ser minha doença terminal. Chelsea, você é tão gentil em ajudar, disse Margarete do outro lado da rua. Deve ser difícil ser tão jovem e lidar com uma situação médica tão séria. Tem sido desafiador, respondeu Chelsea, movendo a mão inconscientemente para a barriga ainda pequena. Mas Joshua precisava de apoio, e eu queria fazer tudo o que pudesse. Assisti a essa apresentação com fascínio. Chelsea havia aperfeiçoado o papel da amiga altruísta da família, enquanto Joshua interpretava o marido dedicado, carregando um fardo impossível. Nenhum dos dois demonstrou culpa ou desconforto em mentir para pessoas que realmente se importavam com o meu bem-estar. Às 8h, chamei a atenção de todos. Não consigo nem começar a expressar o quanto sou grata por vocês estarem aqui esta noite, comecei, minha voz ecoando pela sala. As últimas semanas foram as mais desafiadoras da minha vida, mas o apoio, a gentileza e o amor de vocês significaram tudo para mim. Murmúrios de simpatia e encorajamento percorreram a multidão. Joshua sorriu para mim de seu assento, com Chelsea ao lado dele, com uma expressão apropriadamente sombria. Fiz uma pequena apresentação, algumas fotos e memórias dos últimos 8 anos. Achei que seria legal compartilhar alguns momentos felizes depois de um período tão difícil. As luzes diminuíram e o primeiro slide apareceu na tela. Nossa foto de casamento, Joshua e eu cortando o bolo com sorrisos radiantes. A plateia emitiu sons de agradecimento, e várias pessoas comentaram como parecíamos jovens e felizes. Continuei com as fotos das férias, reuniões de fim de ano, comemorações de aniversário. Joshua estava visivelmente relaxado, provavelmente pensando que aquilo não passaria de uma homenagem nostálgica que reforçava sua imagem de marido amoroso. Casamento nem sempre é fácil, eu disse enquanto fotos dos nossos primeiros anos enchiam a tela. Exige confiança, honestidade e comprometimento. Significa proteger os interesses um do outro e nunca tirar vantagem da vulnerabilidade. Mais fotos apareceram, Joshua e eu em churrascos em família, festas de aniversário, momentos tranquilos em casa. Seus colegas de trabalho sorriam com cumplicidade, seus familiares acenavam com a cabeça em aprovação e nossos vizinhos cochichavam sobre como sempre parecíamos ser um casal dedicado. Mas às vezes, continuei, com a voz cada vez mais firme, a pessoa em quem você mais confia no mundo acaba sendo alguém completamente diferente do que você imaginava. O 15º slide mudou tudo. Extratos bancários preencheram a tela, mostrando transações não autorizadas destacadas em vermelho.
Contas de cartão de crédito com cobranças por móveis de bebê, roupas de maternidade e despesas relacionadas à gravidez. A sala ficou em silêncio absoluto enquanto as pessoas se inclinavam para a frente, tentando entender o que estavam vendo. Estes são documentos financeiros que comprovam que $80.000 foram roubados das minhas contas enquanto eu supostamente estava morrendo no hospital, eu disse calmamente. Dinheiro usado para financiar uma vida secreta com uma namorada grávida enquanto meu marido contava a todos vocês que eu estava em estado terminal. Suspiros irromperam por toda a sala. Joshua se levantou de um salto, com um rosto vermelho. Isso é loucura. Você está tendo algum tipo de colapso. A cirurgia afetou sua mente. Sente-se, Joshua. Minha voz era de aço. Ainda não terminamos. Os próximos slides mostravam mensagens de texto entre Joshua e Chelsea discutindo minha apólice de seguro de vida, planejando como dividir meus bens e calculando o valor da casa da minha avó. Foto após foto de evidências que eu havia coletado metodicamente ao longo do último mês. Você disse aos seus colegas que eu estava morrendo, continuei, olhando diretamente para Tom e os outros do escritório de Joshua. Você disse aos nossos vizinhos que eu era mentalmente instável. Você disse à sua família que eu era financeiramente irresponsável e controladora. Cada pessoa nesta sala foi enganada e manipulada para encobrir um caso extraconjugal, roubo de identidade e fraude. Chelsea tentou se levantar, mas eu ainda não tinha terminado. Pessoal, gostaria que conhecessem Chelsea Rodrigues, a namorada grávida do Joshua há mais de um ano. Ela mora na minha casa, dorme na minha cama, usa as joias da minha avó e gasta dinheiro roubado das minhas contas enquanto vocês enviavam cartões de condolências pela minha suposta doença terminal. A sala explodiu em conversas chocadas. Os colegas de trabalho de Joshua pareciam perplexos. Seus familiares olhavam horrorizados, e nossos vizinhos começaram a juntar meses de comportamento suspeito que haviam testemunhado, mas não entendiam. O último slide apareceu na tela contendo apenas uma frase em letras grandes e em negrito. Talvez ela morra e resolva o nosso problema, disse Megan Martinez enquanto eu permanecia inconsciente após a cirurgia. O rosto de Megan ficou branco enquanto 31 pessoas se viravam para encará-la. Joshua parecia que ia desmaiar ao perceber que eu estava consciente durante aquela conversa no quarto do hospital. Ouvi cada palavra que você disse enquanto pensava que eu estava inconsciente e indefeso, eu disse, minha voz ecoando claramente através do silêncio atordoado. Cada comentário cruel sobre a minha morte ser conveniente. Cada discussão sobre a divisão dos meus bens. Cada mentira que você contou a essas pessoas boas que genuinamente se importavam com o meu bem-estar. A detetive Santos escolheu aquele momento para entrar na sala de jantar, com seu distintivo bem visível. Atrás dela, vinham 2 policiais uniformizados. Joshua Martinez, você está preso por roubo de identidade, fraude bancária e falsificação. Chelsea Rodrigues, você está presa como cúmplice em crimes financeiros. Enquanto as algemas estalavam nos pulsos de Joshua diante de cada pessoa que ele havia enganado, percebi que a justiça às vezes exige a plateia perfeita para testemunhar a queda perfeita de pessoas que confundem gentileza com fraqueza e confiança com estupidez. O homem que desejar a minha morte para resolver seus problemas, em vez disso, criará a solução perfeita para os meus. O caos no salão do restaurante foi imediato e eletrizante. 31 pessoas que haviam sido enganadas por meses irromperam em conversas sobrepostas, suas vozes se misturando aos protestos de Joshua e aos soluços de Chelsea enquanto as algemas se encaixavam. A detetive Santos manteve a calma profissional enquanto lia os direitos delas. Mas eu podia ver a satisfação em seus olhos enquanto ela prendia 2 pessoas que haviam cometido o erro de subestimar a vítima. Isso é um erro, gritou Joshua por cima do barulho, com a voz embargada pelo desespero. Ela é mentalmente instável. A cirurgia afetou o cérebro dela. Nada disso é real. Tom, do seu escritório, levantou-se lentamente, com um rosto pálido de compreensão. Você nos disse que ela estava morrendo, Josh. Organizamos um trem-restaurante. Arrecadamos dinheiro para sua família. Ela estava doente. As complicações eram reais. Mas as complicações eram mentira, eu disse baixinho. E a sala ficou em silêncio novamente. O Dr. Martinez pode confirmar que minha cirurgia foi de rotina. Sem complicações, sem anestesia prolongada, sem problemas de memória. Tudo o que você disse a essas pessoas foi inventado para encobrir seus crimes.
O detetive Santos concluiu as prisões e se dirigiu à multidão atônita. Senhoras e senhores, precisaremos de depoimentos de qualquer pessoa que tenha recebido informações falsas sobre o estado de saúde, a situação financeira ou as circunstâncias familiares da senhora Martinez. O detetive Rodrigues entrará em contato com vocês para agendar o depoimento. Enquanto Joshua e Chelsea eram levados embora, a sala fervilhava de conversas chocadas. Observei Megan afundar na cadeira, com o rosto pálido ao perceber que seu comentário cruel no hospital tinha sido o último prego no caixão deles. Vários vizinhos se aproximaram de mim com expressões de desculpas. Devíamos ter percebido que algo estava errado, disse Margaret. Joshua ficava dizendo que você estava doente demais para receber visitas, mas podemos vê-la trabalhando no seu jardim poucos dias antes da cirurgia. Não se culpem. Ele é muito bom em manipulação. Sarah apareceu ao meu lado, tendo testemunhado todo o confronto do fundo da sala. O momento foi perfeito. Pela manhã, todos os ativos estarão protegidos e eles não conseguirão acessar uma única conta ou documento. Ele tinha razão. Enquanto Joshua e Chelsea estavam em celas de detenção tentando processar sua nova realidade, uma máquina jurídica coordenada desmantelava seu acesso a tudo que haviam roubado ou planejavam roubar. Sarah havia preparado liminares congelando todas as contas conjuntas, ordens judiciais de emergência protegendo a casa da minha avó de novos ônus e notificações de cessação e desistência impedindo qualquer uso adicional do meu crédito ou identidade. Na manhã seguinte, um telefonema mudou completamente o escopo do caso. Senhora Martinez, aqui é a agente Patrícia Flores, da Força Tarefa de Crimes Financeiros do FBI. Estamos monitorando o seu caso junto às autoridades locais e gostaríamos de discutir as acusações federais contra o seu marido. Acusações federais. O que eu pensava ser uma traição pessoal aparentemente chamou a atenção de investigadores que rastreavam padrões muito maiores de abuso financeiro. Agente Flores, não sei se entendi. Parece um assunto local. A abordagem sistemática do seu marido ao roubo de identidade e abuso financeiro enquanto você estava clinicamente vulnerável se encaixa no perfil que estamos construindo. Acreditamos que ele pode ter aprendido essas técnicas com outras pessoas, possivelmente como parte de uma rede maior que tem como alvo mulheres casadas em crises médicas. As implicações eram alarmantes. Os crimes de Joshua não eram apenas ganância espontânea. Podiam ser parte de um esquema organizado que vitimou outras mulheres que não tiveram a mesma sorte ou não tiveram a mesma qualificação profissional para revidar. O agente Flores combinou de me encontrar naquela tarde, trazendo arquivos que me gelaram o sangue. Fotos de outras mulheres, outros documentos falsificados, outros casos em que maridos destruíram sistematicamente a segurança financeira de suas esposas em períodos vulneráveis. Identificamos pelo menos 12 casos semelhantes só no Arizona nos últimos 3 anos, explicou ela. A metodologia é quase idêntica. Falsificar assinaturas durante procedimentos médicos, alegar problemas de memória devido à anestesia e isolar gradualmente a vítima do controle financeiro. Você está dizendo que Joshua foi treinado para fazer isso? Estamos investigando conexões entre seu marido e outros criminosos. Registros telefônicos mostram contato regular com homens condenados por crimes semelhantes. Acreditamos que pode haver uma rede informal de compartilhamento de técnicas e, potencialmente, coordenação de horários. Essa revelação transformou meu caso de vingança pessoal em algo muito maior. Eu não estava apenas buscando justiça para mim. Eu estava potencialmente ajudando a expor uma rede criminosa que havia destruído outras famílias. Enquanto isso, o verdadeiro caráter de Chelsea estava emergindo sob pressão legal. 48 horas após sua prisão, ela contratou seu próprio advogado e tentava ativamente se distanciar dos crimes de Joshua. Minha cliente foi levada a acreditar que a senhora Martinez estava em estado terminal, anunciou seu advogado durante uma coletiva de imprensa. Disseram à senhora Rodrigues que ela estava ajudando um viúvo em luto a se preparar para o inevitável falecimento de sua esposa. Ela não tinha conhecimento de nenhum crime financeiro. A audácia era de tirar o fôlego. Chelsea, que morava na minha casa e usava as joias da minha avó, alegava ter sido enganada sobre o meu estado de saúde. A mesma mulher que havia discutido meu seguro de vida na minha presença supostamente inconsciente agora se retratava como uma vítima inocente da manipulação de Joshua. Mas sua estratégia de abandono saiu pela culatra espetacularmente quando os promotores lhe ofereceram um acordo judicial em troca de depoimento contra Joshua.
As gravações que fiz durante meu estado de inconsciência provaram que ela havia sido uma participante ativa na discussão sobre meus bens e a possibilidade de minha morte, e não uma espectadora inocente enganada sobre minha condição. As tentativas de Megan de controlar os danos foram igualmente desesperadas e ineficazes. Ela contratou um advogado e começou a alegar que seu comentário sobre o hospital havia sido tirado do contexto e que ela estava brincando sobre a minha morte e resolver os problemas deles. Mas Rebecca testemunhou toda a conversa e estava preparada para testemunhar sobre a maneira insensível e calculista com que eles discutiram minha potencial morte como uma solução conveniente. A senhora Martinez não estava brincando, disse Rebecca ao promotor durante seu depoimento. Ela estava elaborando estratégias. A conversa toda girava em torno de como as complicações médicas cobririam os planos deles. 6 semanas após a revelação do jantar, Joshua enfrentava acusações federais por roubo de identidade, fraude bancária, fraude eletrônica e conspiração. As acusações locais incluíam falsificação, abuso de idosos e tentativa de roubo de propriedade. As penas combinadas poderiam resultar em décadas de prisão federal. As provas contra ele eram avassaladoras. Conversas gravadas, transações financeiras documentadas, depoimentos de testemunhas da equipe do hospital e, agora, uma investigação federal sobre suas conexões com outros criminosos semelhantes. Seu advogado de defesa já insinuava negociações de confissão de culpa. O caso do seu marido se tornou o que chamamos de acusação que encerra uma carreira, explicou o agente Flores. As provas são tão abrangentes que contestar as acusações seria suicídio profissional para qualquer advogado de defesa. Enquanto eu estava sentado no escritório de Sarah Tim, revisando a montanha de documentos legais que protegeriam meu futuro e garantiriam a condenação de Joshua, percebi que sua traição sistemática havia, na verdade, criado a trilha de evidências perfeita para sua própria destruição. Sua abordagem metódica para roubar minha vida havia fornecido evidências metódicas de todos os crimes que ele havia cometido. O homem que planejara minha morte como uma solução conveniente para suas falhas morais, em vez disso, havia arquitetado as consequências legais mais completas e devastadoras imagináveis para si mesmo e para todos que o ajudaram. A justiça não estava apenas sendo feita. Estava sendo feita com a mesma precisão calculista que ele usará para planejar minha destruição. Só que agora eu era quem controlava o resultado. A primeira vez que voltei para a casa da minha avó depois da prisão de Joshua, fiquei parada na porta por quase 10 minutos antes de conseguir me forçar a cruzar a soleira. David esperou pacientemente ao meu lado, entendendo sem explicação que aquele momento exigia uma coragem que eu não tinha certeza se possuía. Não tenha pressa, disse-lhe baixinho. Não há pressa. Mas havia uma pressa e uma necessidade urgente de recuperar o espaço que havia sido violado por pessoas que viam minha potencial morte como uma solução conveniente para sua ganância. Entrei e imediatamente notei a sutil inconsistência que permeava cada cômodo. A disposição dos móveis era diferente, os quadros tinham sido movidos e havia um cheiro persistente que não pertencia ao perfume de Chelsea misturado a produtos de limpeza desconhecidos. No quarto principal, descobri evidências que fizeram minhas mãos tremerem. O colchão era novo, ainda com a etiqueta que indicava a data de compra de 3 semanas atrás. Eles tinham substituído a estrutura de cama antiga da minha avó por algo moderno e barato. Suas coxas feitas à mão tinham sumido, provavelmente vendidas ou jogadas fora para dar lugar às preferências de Chelsea. Mas, ao vasculhar o que restava dos meus pertences, fiz descobertas que revelaram a verdadeira dimensão do roubo. Em uma caixa de sapatos escondida atrás de casacos de inverno, encontrei recibos de lojas de penhores e joalherias. Joshua vinha vendendo sistematicamente a coleção de joias da minha avó, peças que estavam em nossa família há gerações, incluindo o broche de camafeu da mãe dela e o colar de pérolas que meu avô lhe dera no 25º aniversário de casamento. Este recibo é do mês passado, disse a David, segurando um pedaço de papel onde ele vendeu a aliança da minha bisavó por $300. Ela foi avaliada em mais de 2.000. Podemos recuperar algumas dessas peças por meio do processo de restituição, garantiu David. As casas de penhores são obrigadas a guardar os itens por períodos específicos e, com a documentação do furto, podemos obrigá-las a devolver as relíquias de família. A cozinha revelou mais evidências dolorosas da vida doméstica. Livros de preparação para o bebê empilhados no balcão, vitaminas pré-natais no armário de remédios e uma geladeira coberta de fotos de ultrassom e lembretes de consultas.
Eles estavam construindo sua futura família na casa que minha avó havia me deixado, usando móveis que ela havia economizado décadas para comprar e planejando criar o filho em cômodos onde minha família havia criado memórias que abrangeriam 3 gerações. Mas a descoberta mais devastadora veio quando abri o baú de cedro da minha avó no quarto de hóspedes. Estava vazio, exceto por um único bilhete escrito à mão por Joshua. Vendi roupa de cama vintage por $100. Roupas de bebê antigas por $200. Álbuns de fotos lixo. Lixo. Jogaram fora fotos de família insubstituíveis, incluindo fotos dos meus bisavós, que migraram do México com nada além de esperança e determinação. Décadas de memórias cuidadosamente preservadas se foram porque Chelsea precisava de espaço para seus próprios pertences. Sentei-me no chão ao lado do baú de cedro vazio e chorei pela primeira vez desde que descobri a traição. Não lágrimas de autopiedade ou de desgosto pela infidelidade de Joshua, mas de tristeza pela história familiar insubstituível, destruída de forma descuidada por pessoas que só viam valor no ganho financeiro imediato. David me encontrou lá 20 minutos depois, entregou-me lenços de papel sem fazer comentários e começou a me ajudar a catalogar tudo o que havia sido roubado, vendido ou destruído. Sua abordagem metódica me lembrou que não se tratava apenas de uma perda pessoal. Era uma prova em um processo criminal em andamento que garantiria que Joshua pagasse por cada violação que cometera. O importante é que você sobreviveu, disse-lhe enquanto documentávamos os espaços vazios onde relíquias de família outrora eram exibidas. Todo o resto pode ser substituído, recuperado ou reconstruído. Voltar ao trabalho foi mais desafiador do que eu esperava. Meus colegas da seguradora receberam informações conflitantes sobre minha crise de saúde, fruto da campanha enganosa cuidadosamente orquestrada por Joshua. Alguns acreditavam que eu estava em estado terminal. Outros, que eu havia sofrido um colapso mental. E alguns foram informados de que eu estava lidando com problemas financeiros familiares que afetavam minha estabilidade e meu bom senso. Minha supervisora, Jennifer, me chamou em sua sala na minha primeira semana de retorno. Precisamos discutir as inconsistências nas informações que recebemos sobre sua licença médica, disse ela, com uma expressão preocupada, mas profissional. Seu marido nos contatou várias vezes com atualizações sobre sua condição, mas os detalhes mudaram significativamente entre as ligações. O que exatamente ele te disse? Jennifer consultou suas anotações. Inicialmente, ele disse que você estava com complicações de uma cirurgia de rotina e que ficaria afastada por uma semana. Depois, ligou dizendo que você estava na UTI com problemas de saúde com risco de vida e que talvez nem voltasse a trabalhar. Uma semana depois, ele alegou que você estava estável, mas com perda de memória e problemas cognitivos que poderiam afetar sua capacidade de lidar com casos complexos. Cada mentira havia sido calculada para gerenciar diferentes aspectos de seu esquema. As complicações com risco de vida justificavam sua necessidade de apoio emocional dos colegas de trabalho. Os problemas cognitivos forneciam cobertura para quaisquer documentos financeiros que eu pudesse questionar mais tarde. O prazo estendido lhe dava mais oportunidades de cometer fraudes enquanto eu estava supostamente incapacitado. Tenho registros médicos comprovando que nenhuma dessas complicações ocorreu, contei a Jennifer. Minha cirurgia foi de rotina, minha recuperação foi normal e eu nunca estive na UTI. Meu marido estava conduzindo um esquema de fraude elaborado que exigia explicações sobre minha ausência das atividades normais. A expressão de Jennifer mudou de preocupação para espanto enquanto eu explicava os fatos básicos do caso. Quando terminei, ela balançava a cabeça, incrédula. Você documentou tudo isso fingindo estar inconsciente. Isso é um trabalho investigativo que vai além de tudo o que fazemos aqui. A notícia do meu caso se espalhou rapidamente pelo escritório e, em vez da simpatia ou desconfiança que eu esperava, me vi recebendo respeito e reconhecimento de colegas que ficaram impressionados com minha abordagem metódica na coleta de evidências. Os sócios seniores começaram a me consultar em casos complexos de fraude, particularmente aqueles envolvendo abuso financeiro de adultos vulneráveis. Sua experiência lhe proporciona insights que a maioria dos investigadores não tem, explicou Robert Tim, marido de Sarah e especialista em fraudes em nossa empresa. Você entende a perspectiva da vítima, mantendo a objetividade profissional em relação à metodologia criminal. Em 3 meses, fui promovida a investigadora sênior de fraudes, com foco em crimes financeiros domésticos. Meu salário aumentou substancialmente. Minha reputação profissional estava mais
forte do que nunca, e fui convidada para palestrar em conferências do setor sobre detecção e prevenção de abuso financeiro conjugal. O acordo judicial pelos crimes de Joshua superou minhas expectativas. A restituição incluiu não apenas os 80 mil que ele havia roubado, mas também indenização adicional por sofrimento emocional, o custo da recuperação de bens roubados e multas por violação das leis de proteção ao consumidor. Somado à recuperação dos bens que ele havia escondido e aos pagamentos do seguro por fraude comprovada, eu me encontrava na posição financeira mais sólida da minha vida adulta. Mais importante ainda, eu agora entendia exatamente onde cada dólar do meu dinheiro estava localizado, como cada conta funcionava e quais proteções legais existiam para evitar abusos futuros. A educação financeira que adquiri investigando meu próprio caso me transformou de alguém que confiava cegamente em alguém que verificava tudo. Mas a parte mais valiosa da minha recuperação veio do trabalho com a doutora Helena Rodrigues, uma terapeuta especializada em traição, trauma e abuso financeiro. Nossas sessões me ajudaram a entender que a mentira sistemática de Joshua não refletia meu valor como esposa ou meu julgamento como pessoa. Abusadores financeiros sofisticados têm como alvo mulheres confiáveis, bem-sucedidas e financeiramente estáveis, explicou o Dr. Rodrigues. Sua confiança não era fraqueza. Era exatamente a qualidade que a tornava um alvo atraente para alguém especializado em explorar pessoas boas. Aprender a confiar nos meus instintos novamente exigiu prática e paciência. A amizade de David me proporcionou um espaço seguro para redescobrir a confiança na minha capacidade de julgar o caráter e reconhecer a bondade genuína. Sua honestidade consistente, seu respeito pela minha independência e seu completo desinteresse pela minha situação financeira provaram que ainda existem pessoas confiáveis. Recuperação não é desconfiar de todos, me ensinou o Dr. Rodrigues. É desenvolver discernimento, a capacidade de distinguir entre quem merece confiança e quem a explora. Enquanto eu estava sentada na sala de estar restaurada da minha avó, 6 meses após a prisão de Joshua, cercada por relíquias de família recuperadas e novas memórias que eu estava criando, percebi que a traição dele finalmente me libertou de um casamento construído sobre mentiras e me deu a oportunidade de descobrir forças que eu nem sabia que possuía. A mulher que jazia inconsciente e vulnerável naquela cama de hospital renascera como alguém que nunca mais permitiria que alguém confundisse sua bondade com fraqueza ou sua confiança com estupidez. A manhã da audiência de sentença de Joshua chegou com o tipo de ar fresco de outono que tornava tudo mais nítido, mais definido. Vesti-me cuidadosamente com o taier azul marinho da minha avó, o mesmo que ela usava em ocasiões importantes, ajustado para me servir perfeitamente. Parecia apropriado ter a força dela comigo enquanto eu testemunhava o capítulo final do acerto de contas de Joshua. David se ofereceu para me acompanhar, mas isso era algo que eu precisava fazer sozinho. Enquanto subia os degraus do tribunal, avistei uma figura familiar curvada em um banco perto da entrada. Joshua estava sentado com os ombros curvados para dentro, vestindo um terno mal ajustado que lhe caía largo em seu corpo franzino. 6 meses na cadeia do condado, aguardando a sentença, o transformaram do homem confiante que desejara minha morte em alguém que parecia derrotado por consequências que jamais imaginara enfrentar. Ele olhou para cima quando me aproximei, e viu um lampejo de reconhecimento em seu rosto. Por um instante, nenhum de nós falou. Observei o homem com quem fui casada por 8 anos, em busca de qualquer vestígio da pessoa que um dia amei. O que vi, em vez disso, foi alguém que apostou tudo na minha destruição e perdeu completamente. Você parece bem, ele disse finalmente, com a voz carregada de meses de estresse jurídico. Estou bem. Melhor do que nunca, na verdade. Joshua se remexeu desconfortavelmente no banco, olhando para a entrada do tribunal, onde seu advogado nomeado provavelmente o aguardava. Sei que você provavelmente não vai me perdoar, começou ele, as palavras saindo apressadas. Mas preciso que você saiba que eu nunca quis que chegasse a esse ponto. A gravidez não foi planejada, e quando Chelsea me contou sobre o bebê, entrei em pânico. Tomei decisões terríveis, mas nunca quis te machucar. O pedido de desculpas foi tudo o que eu esperava, egoísta, incompleto e focado mais no estado emocional dele do que no dano que ele havia causado. Deixei-o terminar antes de responder. Ouvi cada palavra que você disse enquanto eu estava inconsciente. Cada palavra. Seu rosto se contraiu ao sentir o peso daquela declaração. As conversas no hospital em que ele discutia os pagamentos do meu seguro de vida. A maneira casual como ele planejara dividir meus bens. O cálculo cruel por trás de cada mentira que ele contava sobre minha saúde.
Ele estava percebendo que eu estava consciente durante tudo aquilo. Você ouviu? Ele sussurrou. Sua mãe desejando a minha morte para resolver seus problemas. Chelsea discutindo como as joias da minha avó ficavam melhores nela do que em mim. Seus telefonemas sobre assinaturas falsas e perda de memória que me tornariam mais fácil de manipular. Tudo isso. Joshua escondeu o rosto nas mãos. E eu senti algo que não esperava. Não satisfação, nem raiva, mas uma estranha paz. O homem que planejara sistematicamente minha destruição estava finalmente entendendo a extensão do que sua crueldade lhe custará. O bebê, disse-ele de repente, erguendo os olhos com desespero. Emma Grace é linda. Ela tem os olhos da sua avó. A audácia de dar à filha o nome da minha avó enquanto roubava tudo que ela havia me deixado era de tirar o fôlego, mas percebi que isso não tinha mais o poder de me ferir. Como Chelsea está se saindo? Perguntei, genuinamente curioso sobre a jovem que estava tão confiante em me substituir. Ela está tendo dificuldades para morar com os pais, trabalhar em um restaurante e limpar escritórios à noite. O bebê tem cólicas e chora sem parar. Os pais dela ajudam, mas não estão felizes com a situação. O conto de fadas de Chelsea colidiu com a realidade. A jovem arrogante que usava minhas roupas e dormia na minha cama estava descobrindo que ser mãe solteira enquanto sustentava um criminoso condenado não era a aventura romântica que ela havia imaginado. Ela não te visita. Joshua balançou a cabeça, a vergonha transparecendo em seu rosto. Ela não pode se dar ao luxo de se ausentar do trabalho, e os pais dela a proibiram de levar Emma para a cadeia. Disseram que não vão deixar a neta ficar exposta a esse ambiente. E sua mãe? Mamãe está. Ele fez uma pausa, lutando com as palavras. Ela teve que deixar a igreja. As pessoas estavam falando, dizendo coisas horríveis sobre ela, desejando que você morresse. Os amigos dela não falam mais com ela. Ela se mudou para Fênix para morar com a minha tia, mas até as reuniões de família são estranhas agora. O sussurro cruel de Megan destruiu mais do que apenas seu relacionamento comigo. Fez dela uma pária na comunidade onde viveu por 40 anos. A mulher que pensou que minha morte resolveria seus problemas criou problemas que a perseguiriam pelo resto da vida. Um oficial de justiça apareceu na entrada do tribunal e chamou Joshua pelo nome. Sua audiência de sentença estava prestes a começar. Você estará lá? Perguntou ele enquanto se levantava, ajeitando o paletó que não servia mais direito. Sim, tenho um depoimento sobre o impacto da vítima para prestar. Ele assentiu, aceitando isso como parte das consequências que havia sofrido. Enquanto ele caminhava em direção à entrada do tribunal, senti o peso de 8 anos de casamento finalmente saindo dos meus ombros. O homem que desaparecia por aquelas portas era um estranho que havia usado o rosto de Joshua enquanto planejava sistematicamente minha destruição. Dentro do tribunal, sentei-me na primeira fila e observei o processo judicial que consumiu meses da minha vida chegar à sua conclusão. O promotor descreveu as acusações: roubo de identidade, fraude bancária, falsificação, abuso de idosos e conspiração. Cada acusação representava uma escolha deliberada de Joshua de priorizar seus próprios desejos em detrimento da minha segurança e da minha situação financeira. Quando chamado para apresentar minha declaração de impacto da vítima, levantei-me e encarei o juiz com a mesma confiança que desenvolvi durante 8 anos investigando fraudes em seguros. Meritíssimo, o réu não apenas roubou dinheiro ou falsificou assinaturas. Ele planejou sistematicamente apagar a minha existência, roubar o legado da minha família e construir sua nova vida sobre os alicerces da minha destruição. Enquanto eu jazia inconsciente após a cirurgia, ele trouxe sua namorada grávida para o meu quarto de hospital e discutiu minha potencial morte como uma solução conveniente para suas falhas morais. Falei por 10 minutos, detalhando não apenas os crimes financeiros, mas também a manipulação emocional, as mentiras contadas a amigos e familiares e a forma calculada como ele usou minha confiança e vulnerabilidade contra mim. Quando terminei, o tribunal estava em silêncio, exceto pelo som dos soluços baixos de Joshua. A juíza Patrícia Martinez, sem parentesco com Joshua, apesar do sobrenome em comum, proferiu uma sentença que refletia a gravidade de seus crimes. 8 anos em uma prisão federal, restituição integral de todos os fundos roubados, além de indenização por danos, e 5 anos de liberdade condicional supervisionada após a libertação. Ele cumpriria sua pena em uma unidade federal a 3 horas de distância, o que garantiria que as visitas de Chelsea seriam caras e difíceis, mesmo que ela optasse por manter o relacionamento.
Enquanto o oficial de justiça levava Joshua algemado, senti uma sensação de realização que não esperava. O homem que planejara minha morte como solução para seus problemas, na verdade, havia arquitetado a destruição completa de sua própria vida e futuro. Ao sair daquele tribunal, percebi que a traição de Joshua havia sido o catalisador para as descobertas mais importantes da minha vida adulta. Aprendi que era mais forte, mais inteligente e mais resiliente do que jamais imaginei. A casa da minha avó era verdadeiramente minha nova mente. Meu futuro financeiro estava garantido e eu tinha uma compreensão clara do meu próprio valor, que ninguém poderia manipular ou destruir. A mulher que jazia inconsciente naquela cama de hospital, ouvindo as pessoas discutirem sua morte como uma solução conveniente, havia se transformado em alguém que nunca mais permitiria que alguém confundisse sua bondade com fraqueza ou sua confiança com estupidez. A justiça foi feita, mas, mais importante, tive a oportunidade de reconstruir minha vida com base na verdade, na força e no respeito próprio, o que me protegeria de quaisquer desafios que surgissem pela frente. Se esta história de justiça perfeita te cativou, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando ela revelou: ouvi cada palavra que você disse enquanto eu estava inconsciente. A expressão no rosto de Joshua deve ter sido impagável. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias incríveis de mulheres reagindo. Inscreva-se e ative o sininho de notificação para não perder nenhuma publicação.